falamos, hoje a gente vai falar sobre sistema linfático / sistema imunológico. Tá? Essa aula nós já trabalhamos, a gente vai focar um pouco mais dela no sistema imunológico. Como a gente falou, o sistema linfático é uma rede de vasos que conectam todo o nosso corpo. A função desse sistema é recolher o excedente da linfa. Como foi falado no sistema circulatório, a pressão arterial é muito maior do que a pressão venosa. Isso faz com que o fluido consiga sair de dentro do vaso sanguíneo e banhar as células nos tecidos. Só que a pressão, quando tem que retornar, ela não é suficiente. Então esse líquido que vai ficando, essa linfa vai ficando no tecido, ela precisa ser drenada. Quem faz isso é o nosso sistema linfático. Então o sistema linfático ele vai estar permeando os capilares sanguíneos para drenar esse excedente de linfa. E todo o excedente de linfa produzido, ele é levado diretamente ao coração, se ligando lá na veia cava superior. Aqui, ó. Ele vai se ligar aqui em cima na veia cava superior. Todo o sistema de vaso linfático ele tem uma estrutura muito semelhante ao sistema das veias, com inúmeras válvulas para impedir o retorno da linfa. Então, ele só tem um fluxo, que é em direção ao coração, que vai gerando pressão negativa e vem sugando essa linfa gradativamente. Todo vaso linfático ele é um vaso de fundo cego, eles são vasos de fundo cego que desembocam na veia cava superior. Então, olha só, aqui os capilares linfáticos, o fluxo sempre em direção ao coração, desembocando, como eu falei, na veia cava superior. Aqui mostra novamente que é um vaso de fundo cego, como eu acabei de mencionar para vocês. O nosso sistema imunológico utiliza o sistema linfático como um mecanismo de transporte do sistema de defesa, até como um mecanismo de hospedagem de algumas células. Por isso que a gente citou ele ali no início. A gente vai falar agora mais especificamente do sistema imune, tá? Do sistema de defesa. A gente apresenta dois órgãos primários de defesa, que é o timo e a medula óssea. Por que eles são chamados de órgãos linfóides primários? Porque eles são os locais onde você vai ter produção ou maturação das células de defesa. Tá? No caso da medula óssea, a gente tem a produção e maturação de alguns tipos. No caso do timo, a gente tem a maturação. A produção é sempre na medula óssea. Depois a gente tem os órgãos linfóides chamados de órgãos linfóides secundários. Esses órgãos linfóides secundários, eles são os locais para onde as células de defesa vão migrar depois de serem produzidas e maturadas em seus respectivos locais, que é o timo e a medula. Aí eles migram para lá. Quais são esses órgãos? O baço, o gânglios linfóides, os vasos linfáticos, as amígdalas, a adenoide, que está localizada aqui na região do nariz, a placa de Peyer, que está localizada no intestino, e o apêndice, que também está localizado no intestino grosso. Então, aqui, tá, a gente vai falar de cada um deles especificamente a partir de agora. Então, os órgãos linfóides primários são os locais onde você tem a produção e maturação. Tá? A medula óssea, que é a estrutura que está dentro do nosso osso. Quando nós somos crianças, quase todos os nossos ossos eles vão ter medula óssea. Tá? À medida que nós vamos envelhecendo, os ossos mais longos do nosso corpo, que é o caso do fêmur e o da bacia, eles concentram toda a medula óssea do corpo de um adulto. É o local onde você vai ter a produção de suas células de defesa e a produção também das suas células sanguíneas. Tá? Então, a medula óssea é o local de produção, tanto das células de defesa quanto das células sanguíneas. Alguns tipos de células de defesa migram para o timo, aonde elas vão terminar o processo de maturação. Tá? Então, órgãos linfóides primários, medula óssea, produção e maturação, timo, maturação de alguns tipos, tá? de um tipo, que é o linfócito T, depois a gente vai falar sobre ele. Então, dentro da medula óssea, a gente tem um processo chamado de hematopoiese. O que é esse nome lindo e maravilhoso? Hemato vem de sangue, poiese de produção. Então, é a produção das células do sangue. Dentro da medula, a gente vai ter células-tronco. Essas células-tronco, elas são autorrenováveis, elas vão se renovando, se multiplicando continuamente e produzem células-troncos chamadas de pluripotentes,
que é isso? São células-troncos que têm a capacidade de produzir outros tipos celulares. Ela vai se diferenciar em dois tipos principais. Um chamado de progenitor mieloide e o outro de progenitor linfóide. As células progenitoras linfóides vão produzir os linfócitos T, que são de defesa específica, linfócito B, também de defesa específica, e células NK, que também são de defesa, não necessariamente específica. O progenitor mieloide vai dar origem a células que vão produzir os eritrócitos, que vão produzir plaquetas, como o megacariócito, que vão produzir as outras células do sistema imunológico, como os basófilos, eritrócitos e os neutrófilos e monócitos, que produzirão posteriormente os macrófagos. Então, essas aqui são as unidades que vão formar as outras células do sistema circulatório. Então, o que é a hematopoiese? Como eu já falei, é o processo de desenvolvimento e maturação das células do sangue, os elementos figurados, os eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas. Tá? A célula-tronco no adulto ela vai estar localizada onde? Na medula óssea, é responsável pela produção das células sanguíneas. Espero que vocês tenham entendido esse processo. Tá? Então, a gente vai focar agora em cada um dos leucócitos. Quem são os leucócitos? Os leucócitos são esses conjuntos de células aqui, cuja função deles é de defesa ou de ajudar na defesa imunológica. Tá? Então, os leucócitos, leuco, vem do prefixo de transparente, citos é células. Então, a gente tem os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, monócitos / macrófagos, depois a gente vai explicar por que dessa diferença, e os linfócitos. Então, essas são as células do nosso sistema imunológico, são as células de defesa do nosso corpo. Então, a gente vai começar primeiro falando sobre o basófilo. Esse termo basófilo é porque ele é uma célula que cora com um corante básico. Tá? Por isso, baso de básico e filo de afinidade. Então, ele cora com heparina, tá? Que é um corante básico. Desculpa, ele cora com um corante básico. Ele vai corar com um corante básico. Essas células de defesa elas representam menos de 1% dos nossos leucócitos. Eles atuam sobre proteínas que o seu corpo nunca conheceu. Por isso, ele é um dos principais responsáveis por desencadeamento de alergias. Se o seu corpo não foi apresentado àquela substância durante o processo de maturação do seu sistema imunológico, que é a sua fase infantil, puérpera, se você não foi apresentado a essas substâncias, quando você chega na fase em que o seu sistema imunológico já amadureceu, 7, 8 anos de idade, o que vai acontecer? As proteínas estranhas vão ser atacadas pelo basófilo, que vai liberar histamina e heparina, que vai desencadear as respostas alérgicas. Então, ele vai estar relacionado com um anticorpo chamado de IgE e vai promover aquele processo infeccioso, ele vai promover aquele processo de alergia, tá? Porque ele vai dilatar o nariz, vai promover a produção de muco, ele é o principal responsável. Então, basófilos estão relacionados a alergias, principalmente. O eosinófilo. O eosinófilo, ele é uma célula que cora com um corante chamado de eosina, por isso eose de eosina e filos de afinidade. Ele, na verdade, constitui cerca de aproximadamente de 2 a 4% das células brancas do nosso sangue. Ele vai estar presente principalmente na medula óssea, no trato gastrointestinal, tá? No baço, nos linfonodos, ou seja, na região do sistema circulatório. Eles defendem o nosso corpo principalmente contra vermes, parasitas, e eles liberam uma substância química contra eles e vai fagocitar também o antígeno anticorpo. O que é isso? É um complexo quando a substância alvo ao qual ele vai fagocitar, que é os vermes, são identificados. Os neutrófilos. Os neutrófilos são os leucócitos encontrados em maior frequência no nosso sangue.
O nome neutrófilo é porque eles coram com corantes neutros, por isso neutrófilo. Neutro de neutro e filos de afinidade. Tá? Eles são os leucócitos mais ativos. Eles fagocitam uma enorme quantidade de partículas que o seu sistema imunológico não identificar. O que é aquilo ali? Uma partícula estranha? Fagocita. Quem faz isso? Principalmente os neutrófilos. Eles vão atuar principalmente na corrente sanguínea. Os monócitos macrófagos. Eles são as células de maior tamanho do nosso sistema de defesa. Eles representam um percentual de 3 a 8%. Tá? Por que a gente coloca monócito macrófago? Porque quando ele está presente no sistema circulatório, a gente chama isso de monócito. Quando ele migra para o tecido, para a pele e tudo mais, ele passa a ser chamado de quê? De macrófago. Tá? Porque é o mesmo a célula? É, mas ela sofre uma diferenciação quando ela vai para o tecido. Por isso acaba mudando também a sua denominação. Função deles, fagocitose. Eles vão fagocitar partículas estranhas, destruir qualquer partícula invasora do nosso sistema circulatório. Linfócito T e linfócito B são as células de maior especificidade do nosso sistema imunológico. Elas são as células que vão atuar na defesa específica. Todo o resto ali que a gente está falando atua o quê? Invadiu, fagocita. Invadiu, fagocita. Um verme invadiu, fagocita. Um vírus invadiu, tentar fagocitar. Agora, quando se trata de especificidade, de saber o que tem que fazer, matar especificamente tal organismo, quem faz isso? Linfócito T e linfócito B. Os linfócitos correspondem a de 20 a 30% dos leucócitos. Todos os dois, tanto o linfócito T quanto o linfócito B, são produzidos na medula óssea. Tá? Mas tem uma diferença. O linfócito T, eles são chamados porque, assim que produzidos na medula óssea, eles migram para onde? Para o timo, aonde eles são maturados. Por isso, eles são chamados de quê? De linfócitos T, porque eles são maturados no timo. Os linfócitos B, produzidos na medula óssea, eles amadurecem na própria medula óssea. A letra B vem de um órgão chamado bolsa de Fabrícios ou bursa de Fabrícios, que foi encontrado, onde foram encontrados pela primeira vez. Tá? Nós não temos esse órgão está presente apenas em aves. Então, como é que a gente faz a associação? Lembrando que medula óssea em inglês é bone marrow. Então, lembra que bone marrow começa com B. Então, linfócito B é produzido e maturado aonde? Na medula óssea, bone marrow. Ficou claro isso, gente? Beleza. Então, os linfócitos B, o que eles fazem? Se eles têm a defesa específica, o que eles fazem? São células capazes de produzir o quê? Anticorpos. Assim que as demais células imunológicas identifiquem o invasor, identificar o invasor. O linfócito B é apresentado ao invasor e ele vai montar uma resposta específica. Com o quê? Com anticorpos que vão neutralizar a ação daquelas partículas. Tá? Lembra lá dos Incríveis, quando o Senhor Incrível invade a fortaleza? Presta atenção nesse vídeo aqui. Viu? Essas partículas atacando o Senhor Incrível ali, elas vão funcionar basicamente no nosso corpo como se fossem os anticorpos, neutralizando a ação. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Tá? Dá licença aqui, eu vou abrir aqui meu quadro branco. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Os vírus invadiram o nosso corpo, estão vendo aqui, o antígeno é o vírus.
As células de defesa inespecíficas, macrófago, mastócito, célula NK, neutrófilo, monócito, fagocita. Aqui eu botei como exemplo o macrófago, tá? Então, ó, fagocitou a partícula, o macrófago faz a digestão, pega as partículas, fragmenta e pega o antígeno. O que é o antígeno? É a proteína que está presente no invasor, que caracteriza o invasor. Depois que ele fizer isso daqui, depois que ele fizer isso, o macrófago leva o antígeno até os linfócitos B. Esses que vão estar onde? Eles podem estar na medula óssea, eles podem estar no baço, eles podem estar nos nódulos linfáticos, eles podem estar na amígdala. Quando, por exemplo, uma infecção de garganta, não fica tudo dolorido, inchado? Por quê? Porque quando eles foram apresentados, as células estão se multiplicando. Então, o linfócito B é apresentado aqui, ó, apresentado ao nosso antígeno, tá, ó. O nosso linfócito B aqui, ó, é apresentado ao antígeno, há uma ligação, e nesse momento em que você tem a apresentação, o que vai acontecer? Os linfócitos são ativados. No momento em que eles são ativados, eles passam a produzir anticorpos que ficam presos na superfície, tá? Aí o linfócito B é chamado também de plasmócito, ou simplesmente de linfócito B ativo. Esses linfócitos B, então, eles vão se multiplicar. Esses linfócitos B, esses linfócitos, eles vão se multiplicar no momento da ativação. Esses linfócitos vão se multiplicar, 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 e vão entumecer o órgão. Como assim, Felipe? O que é entumecer? Eles vão inchar o órgão linfóide. É o que acontece quando você tem uma infecção de garganta. Identificou a partícula, ela precisa atacar aquilo dali. Então ela tem que multiplicar. À medida que ela vai multiplicando as células de defesa, o órgão incha. Então você tem aí um inchaço da glândula amígdala. Às vezes uma infecção na orelha, você tem um nódulo atrás da orelha inchado. Às vezes você está com uma infecção mais generalizada, uma infecção mais interna. O que vai acontecer? As amígdalas, as ínguas localizadas na região das axilas ou na região inguinal, que é a região da virilha, vão ficar entumecidas, ou seja, inchadas, porque elas estão multiplicando as células. Depois que elas multiplicarem as células, elas vão liberar os anticorpos. Então vai haver o quê? A liberação dos anticorpos. Esses anticorpos vão estar na onde? Na corrente sanguínea. Eles vão atrás de quem? Das partículas que invadiram. Nesse momento, elas neutralizam. É aquilo que eu mostrei no vídeo lá do Senhor Incrível, sendo atacado pela aquelas bolotas. Nesse caso aqui, pelos anticorpos, neutralizando o vírus. O vírus não consegue mais entrar na célula, não consegue mais atuar. O linfócito B atua nos vírus quando eles estão na corrente sanguínea, fora das células, antes deles entrarem na célula. Depois que houve a liberação dos anticorpos e a infecção foi combatida, foi sanada, parte daquelas células se tornam células de memória. Ou seja, se você for atacado pelo mesmo vírus novamente, o seu corpo já vai estar sabendo se proteger. É isso que a gente espera produzir quando tiver uma vacina. A gente vai produzir um antígeno, né, deletar esse antígeno, induzir uma infecção, como se fosse uma infecção controlada, e o seu corpo passa a produzir depois o quê? Células de memória. Uma pessoa pega o coronavírus e sobrevive, essa pessoa passa a ter no corpo dela células de memória. Essas células de memória, em tese, vão proteger ela de uma possível reinfecção no futuro. Então, como eu expliquei, o linfócito B reconhece o antígeno, ele se transforma em plasmócito, ele se multiplica e se transforma em plasmócito, que vai liberar os anticorpos e produz células de memória que ficam guardados nos nossos linfonodos, ou seja, nos nossos órgãos linfóides, esperando uma possível infecção secundária. Os linfócitos T
Enquanto os linfócitos B defendem o corpo através da produção de anticorpos, os linfócitos C têm uma abordagem mais aguerrida, eles são mais guerreiros, eles são mais combate frente a frente. Nós temos dois tipos de linfócitos, os linfócitos CD4, ou linfócito T, helper, e a gente tem os linfócitos T CD8, ou simplesmente linfócito T matador ou killer. O linfócito T helper, ou linfócito T CD4, ou T4, eles ajudam as células de defesa a se multiplicarem ou apresentarem. Enquanto que o linfócito T CD8, ou matador, ele tem a função de matar células que estão doentes, células que estão infectadas. Então presta atenção aqui, vamos novamente para o nosso quadro. Então você tem lá o macrófago, ele vai fagocitar o antígeno, como a gente falou, a mesma coisa que aconteceu com o linfócito B, acontece também com o linfócito T. Porém, quando ele é apresentado, o linfócito T se diferencia em dois tipos celulares, linfócito T CD4 e linfócito T CD8. Linfócito T CD4, helper ou auxiliar, linfócito T CD8, killer ou matador. O que vai acontecer? O linfócito T killer e o linfócito B, ou plasmócitos, eles podem ser auxiliados pelo linfócito T helper. Ah, mas como assim auxiliados, professor? Ele vai simplesmente induzir esses camaradas ao quê? Olha, e lá vamos nós. E vai induzir eles a se multiplicarem. Olha só. Ó. E vamos se multiplicando. E vamos. O linfócito B, como a gente já falou, vai liberar os anticorpos. O linfócito TCD8 é o que nós vamos explicar agora. O que ele vai fazer? O linfócito TCD8, ele vai até o local onde as células estão infectadas. Ele vai até o local onde as células estão infectadas. Reconhece a célula infectada. Ele vai reconhecer a célula infectada. Ele manda um sinal para dentro desta célula. Ele vai mandar um sinal para dentro dessa célula. Esse sinal enviado para dentro dessa célula vai induzir aos lisossomos, ele vai induzir os lisossomos dessa célula ao quê? A se romperem. Mas se os lisossomos da célula se romperem, o que vai acontecer? Dentro de um lisossomo, ele é repleto de quê? De enzimas digestivas. Se um lisossomo desse aqui se rompe, o que vai acontecer com a célula? Então vamos romper. Vamos ver o que acontece? Rompeu. No momento em que romper, as enzimas digestivas que estão aqui vão começar a atacar a própria célula. Olha, se vai atacar a própria célula, o que vai acontecer com essa célula? Essa célula vai morrer. E com tudo dentro, incluindo quem? Os vírus que estavam dentro da célula infectada. Então, o linfócito TCD8, ele é um linfócito matador. Ele mata as células que estão infectadas. No momento em que ele fizer isso, as células infectadas vão para o beleléu e a infecção dentro dos tecidos vai sendo combatida. Mas e as células morreram? E agora? As células vizinhas vão se multiplicar, as células vizinhas saudáveis vão se multiplicar e ocupar o espaço daquelas células doentes que estavam ali, voltando o tecido ao que era antes. Então, é assim que se combate uma infecção, no caso do nosso linfócito CD8. Então, voltando aqui. Então, como eu já falei, o linfócito CD8 ou killer, o que ele vai induzir? Ele vai induzir o rompimento dos lisossomos. Além disso, esqueci de falar, ele induz o aparecimento de poros na superfície, que vai induzir o extravasamento, matando a célula como um todo, garantindo a morte celular. Além da liberação do lisossomo, ele garante a destruição, abrindo a célula e extravasando o seu conteúdo. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu a diferença do linfócito T CD4 e linfócito T CD8. Se não entendeu,
rebobina aí. Aqui só mostrando uma microscopia, tá? E aqui eu vou mostrar um videozinho, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, ó, só lembrando aqui, a corrente sanguínea, ó, linfócito B, linfócito CD8, acabou de passar ali o linfócito CD4, tá? O macrófago. Então a gente vai apresentar cada uma das células agora, ó. Os vírus entraram na corrente sanguínea, tá? O que eles vão fazer? Como são vírus, eles vão invadir células, porque eles não conseguem se multiplicar sem invadir uma célula, tá? Aqui está colocando como se fosse um linfócito sendo atacado. Poderia ser a célula da parede, a célula da garganta, do pulmão e etc. Tá? Ó, infectou a célula. Quando eles saírem, eles vão sair em maior quantidade, porque eles estão se multiplicando. Tá? Então as células infectam a célula, os vírus infectam a célula e se multiplicam saindo de dentro da célula, matando a célula. Tá? Os macrófagos, eles são atraídos pela presença viral, né? E eles fagocitam qualquer coisa. Não faz parte do seu corpo, eles fagocitam. Então eles vão começar a comer alguns vírus. Eles conseguem combater todos? Não, porque por uma pequena quantidade de vírus entra numa célula, ela sai tipo 30 vezes maior lá de dentro. Então, os macrófagos fagocitam algumas partículas virais que vão estar na corrente sanguínea, mas não dão cabo de matar a infecção. Tá? Eles podem ajudar, mas não combatem ela como um todo. O macrófago vai saber quem é o vírus, agora ele está processando o vírus, está processando a partícula e ele vai apresentar ao linfócito CD4, que é o helper, que é aquele que eu te falei. Tá? Que é o auxiliar. O macrófago também pode apresentar direto ao linfócito CD8 e direto ao linfócito B, tá, gente? Aí ele está colocando como se só apresentasse ao linfócito CD4, mas não é bem assim. O CD4 aí manda uma informação para o linfócito B, ó, nós estamos sendo invadidos. O linfócito B, ele vai ver a informação e vai se transformar em quê? Em plasmócito, tá? Nesse caso, é como se ele estivesse indo para onde? Para os órgãos linfóides, onde ele vai se multiplicar. O linfócito CD8 também recebe a informação e vai se multiplicar. Tá? Ele sai e vai direto ao local onde vai estar a infecção. O linfócito B, ele vai ali em tese até aonde? A gente vai mostrar. O linfócito CD8, como eu já falei, é o linfócito matador, ele vai matar as células que estão doentes, tá? Ele mata as células que estão doentes. Mas e o vírus na corrente sanguínea? O linfócito B vai fazer o quê? Aí ele está como se ele estivesse pegando, mas ele produz os anticorpos, tá, gente? Ele produz os anticorpos e vai liberar esses anticorpos aonde? Na corrente sanguínea. Então, olha lá, um monte de anticorpos sendo liberados na corrente sanguínea. Não é que ele foi lá buscar, não, tá, gente? Aí no videozinho é só uma animação. Ele produz o anticorpo. Os vírus são neutralizados pelos anticorpos, ou seja, eles não podem mais atuar, eles não conseguem mais fazer nada. E os anticorpos chamam o macrófago. Com esses vírus neutralizados, agora o macrófago dá conta de exterminar eles da corrente sanguínea. Espero que esse videozinho tenha ajudado. Ele é muito bom. Ficou claro com relação à ação do linfócito T, CD8, linfócito T, CD4, linfócito helper. O linfócito helper, tá? Ele vai ajudar o quê? Sempre na multiplicação. A diferença entre soro e vacina, nós já falamos disso quando vocês estavam no primeiro ano, a gente falou isso ano passado, agora a gente vai voltar novamente, tá? Só para frisar.
O que é a diferença de soro para vacina? O soro é o anticorpo pronto. A vacina é um indutor de anticorpos. Como assim? Um soro ele é produzido, por exemplo, pega-se uma toxina de uma cobra, aplica-se num equídeo, um cavalo. Esse cavalo vai produzir anticorpos. Os anticorpos contra aquela toxina são filtrados, purificados e você tem ali o soro. Esse soro é aplicado em caso de a pessoa sofrer uma picada de uma cobra. Aplica o soro, os anticorpos prontos de quem? Do cavalo vão neutralizar aquela toxina. Agora, o que é a vacina? A vacina é você imunizando, é o nosso corpo tendo uma atividade efetiva. Como assim? Nós vamos lá tomar uma vacina contra sarampo. É aplicada em nós uma dose pequena desse sarampo já modificado, neutralizado. O seu corpo pega aquela partícula, reconhece aquilo como sarampo, monta uma defesa imunológica e, em tese, se prepara para se defender. Só que não tem doença, é uma vacina. Então o que o seu corpo vai fazer? Vai rapidamente, os anticorpos e todo o resto vai embora e só fica quem? A célula de defesa que a gente mostrou lá, que é a célula de memória. Ela fica aguardando o momento de caso você tenha entrado em contato com o sarampo. Essa é a função da vacina. Então, olha só, vacina, imunização ativa, soro, imunização passiva. O que é a imunização ativa? Nós vamos produzir. Então, a composição da vacina são os antígenos, é a doença mesmo. O mecanismo, esses antígenos são injetados no organismo para estimular a produção. Nós produzimos os anticorpos, nós produzimos a célula de defesa. Duração, a grande maioria vai se desencadear uma duração duradoura. Algumas vezes a gente tem que tomar um reforço para poder garantir que essa imunização seja efetivamente, mas ela tem uma duração duradoura. O soro, ele vai ser o anticorpo pronto, é proteína, mas é um anticorpo pronto. Esses anticorpos eles vão entrar para destruir aquela toxina, destruir aquela substância, mas daqui uns 3, 4 dias o seu corpo retira o excedente daquele anticorpo e acabou. Você não fica protegido, mas você está salvo contra a bendita da picada da cobra, né? Bom, era isso e a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado.